Muito bem, caro telespectador, vamos então ao nosso tema central da noite informativa de hoje, que tem a ver com a declaração de inconstitucionalidade, aliás, com a declaração de nulidade, assim é que é, em bom rigor, das dívidas da Proíndicos e MAM, e vamos também relacionar também o acórdão do ano passado relativo às dívidas de Ematum. Para tal, conto aqui com dois juristas, do meu lado esquerdo, João Nhamposa, a quem cumprimento. Muito boa noite. Do meu lado direito, Filomeno, assim que é, Rodrigues, muito boa noite aos dois, sejam bem-vindos ao programa. Obrigado. Muito bem, como enquadramento, nós temos o artigo do juiz Paulino, que faz uma análise bastante exaustiva e com pontos bastante acutilantes relativamente ao acórdão de Ematum, que se pode extrapolar também para este acórdão das dívidas da Proíndicos e MAM. Vamos discutir os vários pontos levantados lá, mas antes disso, no geral, queria ouvir assim o vosso pensamento em relação a este acordo. Começo por si, Nhamposa. Qual é a sua visão geral relativamente a este acordo? O que as pessoas querem perceber em casa é qual é o significado deste acordo? O que Moçambique, como Estado, a partir de amanhã, da altura da divulgação deste acordo, passa a fazer ou deixa de fazer, essencialmente? Muito boa noite, obrigado pela oportunidade em discutir este tema bastante interessante e controverso. Bem, o acordo do Conselho Constitucional que declara a nulidade de todos os atos relativos ao empréstimo contraído para a Proíndicos e a MAM é uma decisão de um órgão competente. Estamos a falar de um acórdão definitivo e irrecorrível, no sentido de que, a partir de amanhã, todos os atos que declarou nulos não têm nenhum efeito jurídico, e têm também efeitos retroativos, não é? No sentido de que, desde as datas que foram praticadas, elas não têm... O que é não ter efeitos jurídicos? Isto para que o nosso telespectador lá em casa possa compreender. O que significa não ter efeitos jurídicos? Desde a data em que os atos foram praticados, desde aquela data, eles não têm nenhuma validade a contar da data que foram praticadas. Contraídas as dívidas. Exatamente, quer dizer, retroais. Então significa que o governo, através do Ministério da Economia e Finanças, não deve autorizar nenhum pagamento das dívidas no contexto deste acórdão. Ora, sobretudo, pagar aos credores de má-fé, pode, em certa medida, pagar aos credores de boa-fé, mas há uma necessidade de demonstrar que estamos perante credores de boa-fé. Tem que haver uma prova inequívoca de que determinada entidade ou pessoa está na situação de boa-fé. Aí Moçambique pode assumir alguns compromissos internacionais no sentido de pagar esta dívida. Mas no campo geral não deve pagar porque é nulo. Então não há um suporte legal, não há uma fonte legal para pagar essas dívidas. Atenção que boa parte do valor da dívida contraída não entrou diretamente nos cofres do Estado. Então, não seguiu o procedimento legal adequado para o efeito. Então, esses valores que não se justificam, não se deve pagar. No entanto... como é que todos os atos sendo nulos, como é que se cria o espaço para o pagamento dos credores de boa-fé, em termos jurídicos? Bem, aqui nós estamos a considerar alguns compromissos internacionais que Moçambique assumiu e houve garantias estaduais. O Estado assumiu essas garantias vestido do poder estadual. Estamos a dizer que há valores que entraram para os cofres do Estado, há atividades, despesas que foram feitas com base neste valor. O Estado não pode hoje vir dizer que não pode pagar essa dívida porque usou este dinheiro para interesses próprios do Estado e agiu como tal. Mais do que isso, é que há situações também aqui que não estão diretamente ligadas à corrupção ou pagamento de luvas, como assim se diz, em que determinados
agentes e órgãos do Estado usaram da sua qualidade para enganar o próprio Estado, para enganar o povo. Então, a Constituição da República vem dizer que o Estado é responsável pelos atos ilegais dos seus agentes, desde que tenham agido no exercício das suas funções. Exatamente. E por conta do próprio Estado. Então, há uma necessidade aqui de demonstrar que esses órgãos e entidades estavam no exercício das suas funções quando tiveram tal comportamento. Então, é preciso analisar profundamente isso. Exatamente. Muito bem, minha posse. Daqui a nada vamos projetar a peça do artigo do antigo Procurador-Geral da República, Augusto Paulino, que levanta várias questões sobre este acórdão, sobre o acórdão relativamente à dívida de Ematum. Filomeno Rodrigues Voaci, antes de irmos às questões mais de fundo do próprio acórdão, a sua opinião geral sobre este documento? Bom, da análise que faço do acórdão, podemos notar que é um acórdão sui generis. Sui generis por quê? Porque a Constituição diz-nos que o Conselho Constitucional é o órgão a quem compete declarar a inconstitucionalidade e a ilegalidade dos demais atos normativos dos órgãos do Estado. Este acórdão não veio fazer isto. Se tivesse-o feito, teria de analisar se a resolução é ou não um ato normativo. Portanto, o Conselho Constitucional não seguiu esse caminho. Optou pela declaração da nulidade de todos os atos referentes à contração do empréstimo. Percebo porque é que se levanta esta poeira de o acórdão é nulo. Obviamente que o acórdão não é nulo, obviamente que o acórdão deve ser cumprido com todas as consequências legais que o meu colega Nhampossa fez referência. Portanto, isto está fora de questão, o acórdão deve ser cumprido. Agora, a questão é que o acórdão, para declarar a nulidade, socorre-se de leis administrativas. Portanto, o artigo 129 da lei processual administrativa diz que há nulidade quando houver usurpação de poder, de acordo com a sua linha A. Portanto, o Conselho Constitucional socorre-se deste normativo legal para dizer que houve usurpação de poder quando o Governo não solicitou as autorizações devidas à Assembleia da República. Quem pode declarar a nulidade de acordo com a Lei Processual Administrativa? A própria Lei Processual Administrativa diz qualquer tribunal. Com essa expressão qualquer tribunal, o Conselho Constitucional, que é um tribunal sem nenhuma sombra de dúvidas, declarou a nulidade desses atos. O acórdão é sui generis porquê? Repare, se o acórdão tivesse declarado a inconstitucionalidade das resoluções, tanto do acórdão anterior como este, a declaração de inconstitucionalidade ela tem efeitos ex tunc, significa que retroagem desde o momento da prática do ato, neste caso da resolução. Portanto, eu acho que o Conselho Constitucional viu-se numa posição de que, declarando a inconstitucionalidade das resoluções, os efeitos só ficariam anulados a partir da data das resoluções, não abrangeriam atos praticados antes da resolução. Daí que, com uma leitura atenta dos acordos, nós podemos ver que o Conselho Constitucional não se debruçou sobre o conteúdo normativo da resolução. Agora, optou por este caminho. Mas, tendo optado por este caminho, a decisão é plenamente válida e eficaz com todos os efeitos que o colega referiu. Não posso colocou. Muito bem. E daqui a nada vamos falar desses efeitos. Antes disto, vamos acompanhar a peça do artigo do antigo Procurador-Geral da República, Augusto Paulino, que levanta várias questões que serão importantes para ajudar a enquadrar a nossa discussão aqui sobre este acórdão do Conselho Constitucional. Vamos acompanhar os pontos essenciais levantados neste texto do antigo Procurador-Geral da República. Na sua obra intitulada My Love da Fofoca Jurídica 2, Augusto Raul Paulino critica o Acórdão 5/CC/2019, através do qual o Conselho Constitucional declarou a nulidade da dívida da Ematum.
Paulino lembra que os requerentes pediram a declaração de inconstitucionalidade da dívida, mas o Conselho Constitucional declarou nulidade à margem das suas competências. Está claro que nos termos constitucionais e legais, o Conselho Constitucional não tem amparo legal, muito menos constitucional, para conhecer da legalidade dos empréstimos, pois essa matéria incumbe ao Tribunal Administrativo na sua função de Tribunal de Contas. Aliás, os empréstimos em si não estão sujeitos à fiscalização da constitucionalidade, porque não são atos normativos. E por ter decidido algo que não lhe compete, entende o procurador, em termos de valor jurídico, o acórdão do Conselho Constitucional sobre a declaração de nulidade das chamadas dívidas ocultas é nulo nos termos da lei. Com efeito, a nulidade é desvalor mais grave do nosso ordenamento jurídico por comportar retroatividade. Escreve na obra. Por outro lado, o juiz Augusto Paulino lembra que os dois acórdãos do Conselho Constitucional não impedem que Moçambique pague as dívidas. O acórdão do Conselho Constitucional resolve problemas de tranquilidade espiritual para muitos moçambicanos, com amparo na percepção de que se está em presença de alívio, pois finalmente o país não vai pagar a dívida. Mas tecnicamente parece claro que tal entendimento pode ser uma falácia. O Estado moçambicano tem o dever de pagar a dívida na íntegra com os seus credores e haver a responsabilidade a ser assacada aos seus servidores, tal enquadra-se no domínio da relação entre os servidores e o seu Estado, havendo, pois, lugar ao direito de regresso. A STV sabe que o Estado deu entrada a uma ação civil na secção comercial do Tribunal Judicial da cidade de Maputo a pedir a dissolução das 3 empresas problemáticas das dívidas ocultas, nomeadamente a Ematum, Proíndicos e MAM, pelo fato de o seu capital próprio constante do balanço do último exercício econômico ser inferior à metade do capital social. Muito bem, acabamos de acompanhar as partes significativas de um texto que faz parte de um livro que foi publicado recentemente pelo antigo Procurador-Geral da República, Filomeno Rodrigues Voaci, até porque o que diz o antigo Procurador não vai ao encontro do que estava a colocar aqui há pouco tempo, sobretudo esta ideia de que o acordo do Conselho Constitucional sobre a declaração de nulidade das chamadas dívidas ocultas é nulo nos termos da lei, e mais adiante coloca o juiz Paulino de que esta dívida não deve ser paga, excepto os devedores, os credores, aliás, de boa fé. Bom, eu diria o seguinte, por aquilo que eu vi, a análise baseia-se no seguinte aspecto. Quando a lei processual administrativa diz que a nulidade pode ser declarada por qualquer tribunal, ponto. Qualquer tribunal significa qualquer tribunal no país ou significa qualquer tribunal administrativo. Portanto, o Conselho Constitucional faz a interpretação de que, sendo tribunal, pode declarar a nulidade. Portanto, eu penso que este será, porventura, o amparo legal que interpretado de que só os tribunais administrativos podem declarar a nulidade dos atos administrativos, penso que terá sido esse o raciocínio jurídico do Conselho Constitucional. Sim. Muito do Conselho Constitucional não, do juiz Augusto Paulino, para dizer que o acórdão é inconstitucional, que o acórdão é nulo. Obviamente que não podemos falar de nulidade do acórdão do Conselho Constitucional. Muito bem. Podemos discordar dos seus fundamentos, agora dizer que é nulo, não. Ok. Muito bem. Nhampossa, Voaci, esta linha que está a ser desenvolvida pelo Filomeno Rodrigues, a ideia de que o espaço que se abre, qualquer tribunal pode declarar a nulidade, a partir daqui pode-se concluir que o Conselho Constitucional, através desta linha de abordagem, interpretou e declarou a nulidade das dívidas da Proíndico e MAM. No seu entender, faz sentido essa colocação? Sim, eu penso que faz sentido. Primeiro porque a conclusão a que chega o juiz Paulino, antigo Procurador-Geral da República, falo sem analisar todas as premissas. Há uma deficiência de análise das premissas, na opinião do juiz Paulino, para chegar à conclusão. Quais são essas deficiências? Quais são esses pressupostos que faltaram
na colocação. Já falava meu colega Filomeno, a questão de qualquer tribunal, na opinião de Juiz Paulino, em nenhum momento ele traz este debate. E repare que no acórdão do Conselho Constitucional, o próprio Conselho Constitucional refere a esta questão expressamente, no sentido de que a nulidade pode ser declarada a todo momento por qualquer interessado e por qualquer tribunal. O Conselho Constitucional enquadra esta qualidade de qualquer tribunal, a não ser que o Juiz Paulino entenda que o Conselho Constitucional não seja um tribunal pela designação, mas pelas competências, pelas atribuições, nós estamos a falar de um verdadeiro tribunal. E repare que o Conselho Constitucional é um órgão que enquadra o ramo do direito público. Não é? No direito público, as competências não se presumem, as competências resultam da lei. E o Conselho Constitucional vai à lei do procedimento administrativo, encontra uma norma específica expressa que lhe dá poderes, que lhe dá competência para declarar nulidade dos atos administrativos, caso esse ato sejam nulos, conforme é o caso. Então, tem um fundamento legal, sim, o Conselho Constitucional. O Juiz Paulino não discute esta questão, que seria importante premissa analisar para chegar à conclusão a que chegou. Então, é extremamente importante. Mais do que essa lei específica, no primeiro acordo relativo a Ematu, o Conselho Constitucional busca o Código Civil para fundamentar a sua competência. E diz mais, de forma expressa, o Conselho Constitucional diz que não pretende aqui usurpar as competências do Tribunal Administrativo, mas, porque a lei lhe permite ir longe, ele, o Conselho Constitucional, assim decidiu. Atenção, que é uma decisão ousada, progressista do Conselho Constitucional, porque aqui há que reconhecer a atitude do Conselho Constitucional em ter posto em prática o ativismo judicial para resolver uma questão de interesse público que estava a ser violada com base na lei. Então, os fundamentos do Conselho Constitucional para chegar a essa conclusão são muito bem analisados e a opinião do Juiz Paulino furta-se a esta premissa. Por que não trouxe essa questão? Esta ideia de qualquer tribunal pode declarar nulidade. E repare, é a própria lei que vem dizer qualquer tribunal. Onde o legislador não distingue, não pode o intérprete distinguir, no sentido de que este qualquer tribunal significam tribunais administrativos ou de outra natureza. Estamos a falar de qualquer tribunal, é princípio geral de direito. Muito bem. Filomeno, vamos para as consequências. O Nhamposa já tinha desenvolvido, o Filomeno ainda não. Sendo nulo, como colocam, podendo o Conselho Constitucional declarar nulidade, uma vez que qualquer tribunal pode o fazer, e o Conselho Constitucional é um tribunal, de acordo com a vossa colocação, quais são as consequências do ponto de vista de pagamento ou não desta dívida? Há aqui este pensamento que o Juiz Paulino também concorda com ele, sobretudo atender à demanda dos credores de boa-fé. Bom, repare, se nós considerarmos a nulidade, os credores de boa-fé não estão ou não vão se ver privados dos seus direitos. Quando se diz que há nulidade, não significa que quem estiver de boa-fé não vai ser ressarcido. Imagine, colocando assim uma hipótese meramente académica, imagine que houvesse todo o dinheiro, estivesse nos cofres do Estado. Houve a declaração de nulidade. Restitui-se o valor, ponto final. Portanto, qualquer reestruturação da dívida, qualquer pagamento feito à margem do acórdão do Conselho Constitucional é passível de procedimento criminal. Portanto, nós não podemos, sob pena de estarmos a colocar em risco o próprio Estado de Direito Democrático, dizermos que essa sentença devemos seguir, esta sentença não devemos seguir. Apesar de não concordarmos com ela, eu pessoalmente discordo totalmente dos fundamentos do acórdão. Deste acórdão ou da dívida de Ematu? Dos dois acórdãos, dos fundamentos, mas a partir do momento que o Conselho Constitucional decide
sem direito a recurso, essa decisão tem que ser cumprida sob pena de procedimento criminal. Filomeno, como sabe, depois do acórdão da dívida de Matum ter sido divulgado, que declarava a nulidade dessa dívida, o governo moçambicano pagou na totalidade, portanto, sem excluir os maus credores dos bons credores, ou seja, os credores de boa-fé e os credores de má-fé, pagou a todos. Portanto, incorreu a uma ilegalidade. É isso que está a dizer. Um crime de desobediência qualificada, obviamente. Se há um acórdão do Conselho Constitucional a que se deve cumprimento, em especial titulares de órgãos de soberania, nesse caso estamos a falar do governo, portanto, o cumprimento é obrigatório. Agora, isso pode às vezes fazer confusão em algumas pessoas sobre... Repare, no direito há um princípio muito básico que é: quem viola o direito não pode tirar consequências positivas da sua violação. Portanto, o Estado moçambicano não pode violar o direito, não pode violar as normas de contração de empréstimos para depois se furtar ao cumprimento de determinadas obrigações. Mas esse cumprimento é por via da nulidade. Não é por via, não seria por via de uma reformulação da dívida e o seu consequente pagamento, não. Repare, quem não estiver de boa-fé, neste caso, não é ressarcido. Quem estiver de boa-fé é e terá que ser ressarcido pelos valores que existem. Agora, a questão é, onde é que o Estado vai buscar o dinheiro? Se ele já não existe. Exato. O Estado tem os seus meios, o Estado tem processos a correr, o Estado tem bens apreendidos. Caso tudo isso não chegue, o governo terá que recorrer a outros meios para fazer o seu pagamento. Agora, não pode haver reestruturação da dívida. Não pode o governo agir como se o Conselho Constitucional não tivesse declarado a nulidade das dívidas. Quando fala de não haver reestruturação da dívida, o que quer dizer exatamente? Este processo de sentar com quem emprestou o dinheiro da Matum, da MAM, da Proíndicos e tentar alargar os prazos, suavizar os juros, não pode ser feito? Não pode ser feito. Por que não pode ser feito? Considerando que há a possibilidade de até conseguir atenuar este mesmo pagamento que o Estado teria de fazer aos pagadores, aos credores de boa-fé. É preciso distinguir duas coisas. Quando nós dizemos que há nulidade, tudo o que for prestado tem que ser restituído. Repare, se formos um bocadinho para fazer uma comparação, se formos ao direito civil, depois da nulidade, se não houver, o último meio que se pode utilizar no direito civil é o enriquecimento sem causa. Se o credor está de boa-fé, obviamente que ele tem direito a ser ressarcido daquilo que ele prestou. Mas não com fundamento nos atos que foram declarados nulos. Seria, porventura, em função de uma responsabilidade civil, portanto, de um processo de responsabilização civil. Agora, há uma decisão do Conselho Constitucional que declara a nulidade das dívidas. Portanto, nós não podemos passar, não podemos continuar como se o Tribunal, como se o Conselho Constitucional não tivesse decidido. Senão estamos a colocar em causa o Estado de Direito Democrático. E estamos a dizer que o Governo pode não cumprir decisões do Conselho Constitucional. Portanto, estamos a abrir uma porta muito perigosa. Aqui a questão é o que acontece quando ainda assim o mesmo governo paga a fatura da dívida contemplando os credores de má-fé. Mas não houve nenhum processo contra nenhum membro do governo por desobediência qualificada. Muito bem. Nhã Posse, quero ouvir a sua reflexão em relação a estes dois pontos que levanta o Filomeno, a questão de que, tendo-se pago uma fatura depois de um acordo do Conselho Constitucional a declarar nulidade da dívida, cometeu-se o crime de desobediência. E não vemos nada acontecer no nosso país. E depois esta ideia de que, nas condições dos acórdãos, na condição da sua deliberação, não pode haver reestruturação da dívida. Resulta da Constituição da República que as decisões dos tribunais, qualquer tribunal, são de cumprimento obrigatório. Decisões que tenham transitado em julgado, já é recorrível, são de cumprimento obrigatório e a não observância, não respeito a essas decisões de tribunais, incluindo o Conselho Constitucional, o infrator pode incorrer no crime de desobediência
qualificada. Não aconteceu nada até hoje. Perante o comportamento do governo, no sentido de ter pago a dívida, depois termos o acordo do Conselho Constitucional relativamente à questão da Ematua. É uma questão de lei, está na lei, tem que ser respeitada. Não tendo sido respeitada, coloca os tribunais, o judiciário, numa situação de descrédito. O próprio Estado fica numa situação de descrédito, no sentido de que os tribunais não têm nenhum valor. As decisões de tribunais só têm um valor formal, é meramente formal o valor jurídico, mas do ponto de vista prático, este acordo, pelo menos o da Ematum, transformou-se numa decisão política e o Conselho Constitucional não proferiu nenhuma decisão política, senão a decisão jurídica. Mas como não se paga, não se recupera os ativos, não acontece nada daquilo que era a expectativa do cidadão no sentido de ver a questão das dívidas ocultas resolvidas. Então, traz aqui um problema muito sério do valor real, o valor jurídico deste acordo. Então, podem os cidadãos demandar o governo no sentido de devolver o valor que pagou. Podem os cidadãos procurar o justificativo do próprio governo no sentido de esclarecer o que é que de facto pagou, por que é que pagou, em que medida cumpriu com o acordo, em que medida não cumpriu com o acordo. A quem está a pagar? Por que é que está a pagar? Até que ponto a pessoa que pagou é credor de boa-fé? Onde é que estão os elementos que demonstram que é credor de boa-fé? Então, são estas questões que devem esclarecer ao cidadão. E relativamente ao acordo recente, podemos desde já criar situações, demandar no sentido de proibir o governo autorizar qualquer pagamento. Qualquer cidadão pode, a sociedade civil, mandar intimar o governo para não autorizar qualquer pagamento. E, se autorizar, também podemos requerer a suspensão desses atos. Então, há vários mecanismos aqui que podem ser postos em prática para resolver esta questão. E também há um dado importante que o Conselho Constitucional não esclareceu, mas podemos recorrer ao governo também para melhor esclarecimento. Exato. Quais são esses atos que foram declarados nulos? São vários atos. Então, aqui há uma cadeia de atos que foram praticados. O Conselho Constitucional devia os ter mencionado. Devia, pelo menos, ter mencionado. O Conselho Constitucional vai mais longe. Diz todos os atos relativos ao processo das dívidas ocultas. Então, há uma necessidade de nós ficarmos esclarecidos sobre quais são esses atos. Exato. Né? Quais são os atos que foram declarados nulos. Aí podemos compreender o sentido, a dimensão do problema e em que medida determinados atos foram praticados de boa fé ou de má fé, quem está envolvido, quem não está envolvido e por que é que podemos pagar esses valores. Uma outra questão, há um argumento bastante disseminado de que se Moçambique não pagar ou se Moçambique encontrar um critério de exclusão, portanto reduzir aquilo que é o serviço da dívida, com estes empréstimos todos, corre o risco de ter o bloqueio nos mercados internacionais. O próprio juiz Paulino coloca isto e, essencialmente, diz esta frase que passo a citar, tal como está escrita, que o acordo do Conselho Constitucional resolve problemas de tranquilidade espiritual de muitos moçambicanos, com amparo na percepção de que se está em presença de alívio, pois, finalmente, o país não vai pagar a dívida. Quer dizer, é uma decisão política, simbólica, espiritual, mas não resolve o problema de uma dívida mal feita, de pessoas que têm de ser responsabilizadas. Bem, eu penso que o juiz Paulino, nos seus argumentos, ele puxa esta ideia, procura alimentar esta ideia de que o acordo do Conselho Constitucional tem este valor político, é uma decisão meramente política, quando tem um valor jurídico muito forte. De facto, tem razão quando diz que traz uma paz ao cidadão, no sentido que não vai pagar, mas não é
uma ideia falaciosa, como ele conclui. Eu acho que tem matéria, sim, para sustentar, se nós partirmos do princípio que houve aqui situações de corrupção, situações em que nem todo valor entrou para os cofres do Estado, nem todo valor o Estado usou como tal. Então, há espaço aqui para nós identificarmos situações claras em que não se pode pagar a dívida. Como dizíamos no princípio, só vamos pagar aos credores de boa fé se provarem que estavam de boa fé e se de facto o Estado usou esse dinheiro, entanto que o Estado ou os seus agentes comportaram-se neste sentido. E também é preciso ter em conta que o Estado de Direito, o direito internacional, ele não despreza a questão da justiça. Há estándares internacionais que é preciso respeitar. Se o Estado moçambicano demonstrar que houve aqui uma série de violação de normas nacionais e internacionais, não vejo por que razão Moçambique vai estar condenado a um bloqueio quando está a aplicar a justiça tal como ela é. No direito internacional, se consegue demonstrar que os bancos aqui envolvidos, aqueles que facultaram o empréstimo, agiram de má fé, agiram num esquema da máfia para enganar o povo moçambicano, por que razão Moçambique vai sofrer bloqueio? Há também que provar até que ponto o VTB, a Credit Suisse, fizeram a due diligence, fizeram a investigação profunda para até porque alguns membros séniores dessas mesmas instituições, sobretudo Credit Suisse, estão a ser processados. Há processos a nível nacional, há processos a nível internacional por causa de sinais claros de corrupção, de pagamento de luvas, questões que não são estaduais. Então, o direito internacional não é alheio a essas situações. Se Moçambique conseguir demonstrar que foi enganado, que o povo foi enganado, por que razão vai sofrer bloqueio? Pelo contrário, vai elevar a sua credibilidade, no sentido de que é um Estado atento e conseguiu demonstrar aos outros até que ponto foi enganada. É verdade que temos aqui a questão internacional, os contratos foram feitos, em certa medida, creio, com a legislação do Reino Unido, mas há questões lá muito sérias que não coadunam com a questão da corrupção. Ninguém sofre bloqueio por denunciar a corrupção no plano internacional, desde que estejamos a falar do ponto de vista de direito, de justiça. De outro modo, pode acontecer. Exato. Muito bem. Filomeno, a questão que levanta o Nyamposa, a importância deste acórdão nas jurisdições onde se fechou o negócio, concretamente na Praça de Londres. Que valor é que tem este acórdão, em primeiro lugar? Segundo, essa questão que é muito colocada de que se Moçambique não pagar, sofremos um bloqueio e o país para. E é este o argumento que o governo tem estado a usar, de que assumimos compromissos internacionais, vamos pagar e vamos responsabilizar as pessoas, os agentes do Estado que cometeram ilegalidades na contração destas dívidas. Quero ouvir a sua reflexão em relação a estes dois pontos. Bom, em relação ao bloqueio, eu diria que o próprio Conselho Constitucional, portanto, a lei permite que diminua os efeitos da sua declaração de inconstitucionalidade. Portanto, o próprio Conselho Constitucional, se fosse o caso, teria analisado a questão das consequências jurídico-legais da sua decisão. Portanto, eu mais uma vez digo, eu não posso violar o direito e daí tirar consequências positivas. Portanto, eu não posso violar o direito e depois vir a público dizer, bom, se não, eu tenho que pagar, apesar das violações que foram cometidas, porque senão haverá um bloqueio internacional. Então, não me parece que o argumento seja válido. A outra questão tem a ver com, repare, a declaração de nulidade feita pelo Conselho Constitucional. Obviamente que o Conselho Constitucional é um órgão de soberania e os seus efeitos permanecem na ordem jurídica interna.
Não estamos a dizer que os tribunais internacionais, obviamente, que têm que ter em conta a questão da declaração de nulidade. Mas só para esclarecer, repare, nós quando dizemos que há nulidade, não significa que se eu estiver de boa fé, fiz um empréstimo ao Estado moçambicano, ou qualquer banco que fez um empréstimo ao Estado moçambicano, está de boa fé, tendo-se declarado a nulidade, ele tem direito à restituição do seu valor. Isto está fora de questão. Se eu estou de boa fé, eu tenho direito a receber aquilo que eu prestei. Portanto, essa questão da nulidade, obviamente que ela não vai limpar todas as responsabilidades do Estado moçambicano. Obviamente que não. Obviamente que todos os credores de boa fé têm que ser restituídos dos valores que emprestaram de boa fé ao Estado moçambicano. Muito bem, vamos então para dentro dos 3 acórdãos, Ematum, Proíndicos, Imam, e disse no início, eu só deixei desenvolver para não o cortar, que o Conselho Constitucional, as suas deliberações são irrecorríveis, portanto são definitivas, têm de ser cumpridas, mas que não concorda com os fundamentos do seu conteúdo. O que não concorda exatamente? Bom, nos 2 acórdãos, eu penso que o Conselho Constitucional, depois de receber o parecer da Assembleia da República, que sustentou as dívidas contraídas, sustentou as 2 resoluções, com um argumento principal de que a resolução pode ter um conteúdo normativo, jurídico, ou pode ser um ato político. Se a resolução simplesmente diz é aprovada a Conta Geral do Estado, a Assembleia da República assumia este argumento em como a resolução não tem conteúdo normativo. O que significa ter conteúdo normativo ou não ter conteúdo normativo? É que o Conselho Constitucional só podia conhecer das questões, das resoluções que tenham conteúdo normativo. Eu não estou a dizer que esta resolução tem ou não conteúdo normativo. Até porque acho que, pelos efeitos jurídico-financeiros que ela produz, ela certamente tem um conteúdo normativo. Mas o acórdão do Conselho Constitucional ele não desenvolve, não contra-argumenta. E neste acórdão, o acórdão 7, há uma passagem do acórdão em que o Conselho Constitucional expressamente fala da insindicabilidade da resolução. Portanto, há uma passagem em que ela diz, na página 8, e naquela não se encontram aspectos positivos de regulamentação social ou económica e daí a sua insindicabilidade. Portanto, o Conselho Constitucional vem dizer que as resoluções são insindicáveis. Por isso optou pelo caminho da nulidade com fundamento na Lei Processual Administrativa. Na Lei Processual Administrativa, o Conselho Constitucional vem dizer que há usurpação de poder. Quando é que nós temos usurpação de poder? Quando uma autoridade administrativa pratica um ato que esteja na função jurisdicional ou na função legislativa. No nosso caso concreto, o Governo não se substituiu à Assembleia da República. O Governo não emitiu a autorização ao invés da Assembleia da República. O Governo, sem respeitar a lei, contraiu empréstimos sem a devida aprovação da Assembleia da República. Mas usurpou poderes da Assembleia da República? Parece-me que não. Não se substituiu, não praticou um ato que é da competência da Assembleia da República. Portanto, daí é que coloca-se essa questão. Houve ou não houve usurpação de poderes? Houve violação de lei? Houve violação de lei. Mas usurpação de poder? Houve desvio de poder? Houve desvio de poder. Houve usurpação de poder? O Governo não se substituiu à Assembleia. Portanto, eu não concordo com o fundamento do Conselho Constitucional no todo. Muito bem. Nhampossa, vamos para dentro dos acórdãos. Qual é a sua opinião geral? O seu conteúdo e este ponto que levanta o Flomeno, de que o Governo não substituiu a Assembleia da República, daí que não há aqui o crime de usurpação de poderes. Bem, são vários aspectos que o Conselho Constitucional levanta, ainda que pudesse ir
mais a fundo, não é apenas essa questão que culminou com a declaração de nulidade de todos os atos relativos ao empréstimo efetuado para efeitos da MAMA e Proíndicos. Está claro no acordo que houve violação de lei. E violação da lei dos procedimentos legais é um fundamento de nulidade. Não temos dúvidas quanto a isso. E repare que o Conselho Constitucional nem teve muito trabalho. Nota-se aqui uma certa preguiça, até posso dizer, do Conselho Constitucional em ir ao fundo. É por isso que eu disse... Não posso esperava mais. Esperava muito mais. Um texto longo, de 100 páginas, sobretudo o aspecto pedagógico a que estamos habituados de um Conselho Constitucional. Exatamente. Mas o problema não é só ser texto longo. Pode ser curto, desde que profundo, compreensível, claro. Não é? Não vê isso, não é o número de páginas. Não vê isso neste acordo? Este acordo encurta ia usar a linguagem comum, encurta rotas, não é? Então, mas fala o essencial. Se reparar, o segundo acordo é uma espécie de cópia do primeiro, quer dizer, nem sequer dá-se o trabalho de melhorar o primeiro acordo, depois desse lapso de tempo de um ano, até porque o Conselho Constitucional diz que, como são situações similares, dou por reproduzido o que consta do primeiro acordo. Então, o Conselho Constitucional busca o relatório do Tribunal Administrativo, o parecer da própria Assembleia, que foi a Comissão Parlamentar do Inquérito, que já está lá muito claro, as questões de ilegalidade e violação da lei, o Governo a não ter seguido o procedimento de pedido de autorização do Parlamento, é uma questão de violação da lei grave, que dá lugar à nulidade. Obviamente que não está a usurpar poderes, mas está a violar a lei. Então, é um argumento fraco, sim, do Conselho Constitucional, mas não é este argumento de usurpação de poder que dita a decisão de nulidade. É a questão de violação da lei que ela muito bem explora através dos documentos do Tribunal Administrativo, do relatório da CROL, do próprio documento da Assembleia da República, que veio se contradizer no primeiro acordo, que veio, reconheceu a violação por parte do governo, meia volta vem dizer que não, apesar das gralhas que tiveram lugar, podia legalizar. Então, eu penso que há fundamentos aproveitáveis no acordo do Conselho Constitucional, contrariamente ao que o meu colega diz, e penso que também comete alguma falha o meu colega quando diz que não concorda com os argumentos do Conselho Constitucional no todo, para depois, ao mesmo tempo, dizer que sim, pelo menos concorda com a questão da violação da lei, porque então o meu colega pelo menos concorda com alguns aspectos levantados aqui pelo Conselho Constitucional. Mas o Conselho Constitucional também peca num outro aspecto que levanta o juiz Paulino. O juiz Augusto Paulino traz esta questão do Conselho Constitucional, os requerentes terem pedido a declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade da resolução que aprovou a Conta Geral do Estado. Esta questão é debatida ao longo de todo o acordo no argumento, mas no final o Conselho Constitucional não se pronuncia de forma clara e inequívoca, né, de forma expressa, sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade. Fala apenas da nulidade. Ainda que tivesse declarado expressamente a inconstitucionalidade ou ilegalidade daquela resolução, acreditamos nós que o efeito seria igual ao que temos, mas tem que dizer claramente que declara a inconstitucionalidade ou a ilegalidade, porque fica a dúvida. Se é constitucional ou não. Se aquela resolução foi declarada inconstitucional ou não. Então, é um problema jurídico que se levanta aqui do Conselho Constitucional
pronunciar só num sentido, não se pronunciar no outro sentido, até porque quer dizer, declara inconstitucional aquela resolução, ao mesmo tempo que declara a nulidade de todos os atos, com base no argumento que a lei lhe dá sobre a questão de qualquer tribunal. Por que é que o Conselho Constitucional não fez isso para esclarecer e evitar este tipo de dúvida? E para finalizar, relativamente à opinião do juiz Augusto Paulino, em algum momento ele diz que o acórdão é nulo, mas há remédios no sentido de que o próprio Conselho Constitucional pode, oficiosamente... Nos acórdãos seguintes, fazer a correção. Ele fala nos acórdãos seguintes, mas também fala no próprio acórdão, no sentido que o Conselho Constitucional pode, oficiosamente, declarar nulo este acórdão ou corrigir o erro. Ora, nós estamos perante se é uma situação de nulidade, a nulidade é insuprível. Não há remédios para a nulidade. Então, eu penso que a opinião do juiz Paulino é aproveitável, mas é discutível, como qualquer opinião. Muito discutível por causa das conclusões a que chega sem analisar devidamente todas as premissas. Mas, como ele diz, só era quem trabalha. E somos todos suscetíveis de errar. Exato. Flamengo, duas questões. Esta questão que é levantada de que o Conselho Constitucional, sem prejuízo de declarar a nulidade, porque qualquer tribunal o pode fazer, mas devia ter deliberado se esta resolução é constitucional ou inconstitucional. Esse é um ponto. O outro ponto, como coloca o juiz Paulino, a ideia de correção ou não de um acordo no Conselho Constitucional. Pode ser feita através da nulidade desse mesmo acordo ou nas sentenças seguintes, de forma pedagógica, o Conselho Constitucional fazer essa correção. Tá bom. Discordando também um pouco do Dr. Nhamposa, no início eu disse que este acordo é um acordo sui generis. Sui generis por quê? Porque imagine que o Conselho Constitucional tivesse declarado simplesmente a inconstitucionalidade da resolução. A Lei Orgânica do Conselho Constitucional, ela diz que no âmbito do processo de fiscalização sucessiva abstrata, a declaração de inconstitucionalidade tem efeitos ex tunc. Ex tunc em latim significa desde então, desde a data da entrada em vigor da própria resolução. Portanto, ela não retroagia para atos administrativos praticados no âmbito da contração das dívidas que foram praticados antes da resolução. Esse é um problema que o Conselho Constitucional teve. Se o Conselho Constitucional se cingisse à declaração de inconstitucionalidade, a questão da ilegalidade, nós sabemos que, numa situação de normalidade, declaração de inconstitucionalidade de atos administrativos é competência do Tribunal Administrativo. O Conselho Constitucional foi arrojado, sim. Por isso é que não discute o argumento da resolução, não discute se a resolução é ou não um ato normativo. Porque, sucorrendo-se da nulidade, tem um amparo para declarar nulos todos os atos do processo. A declaração de inconstitucionalidade da resolução servia para alguma coisa? Quase nada. Quase nada, porque só podia ter efeitos se fosse declarada hoje. Retroagia para trás, mas desde a data da aprovação da resolução. Mas podia o Conselho Constitucional declarar a inconstitucionalidade, ao mesmo tempo declarar a nulidade, com base naquela... Podia fazer as duas coisas. Sim, deixar, mas declarar a nulidade. Quem é que declara a nulidade de atos administrativos? Não estamos a falar de ilegalidade de atos normativos. Estamos a falar de ilegalidade de atos administrativos. A competência corrente é do Tribunal Administrativo. O Conselho Constitucional foi arrojado, sim, mas não conseguiu, a nível de fundamentação, nos explicar, por exemplo, por que não decidiu sobre o facto de a resolução ser ou não um ato normativo. Depois, no fim, penso que é isso que o juiz Paulino terá querido dizer, não se pronunciou sobre aquilo que foi pedido. Mas agiu para além do pedido? Não porque trata-se de uma declaração de nulidade. A questão jurídica fundamental aqui, acho eu,
são duas. Saber se qualquer tribunal, estamos a falar do tribunal de qualquer jurisdição, ou só tribunais da jurisdição administrativa, ou se calhar o argumento do juiz Paulino é de que o Conselho Constitucional não é um tribunal. Este argumento, este último, obviamente que não procede. Muito bem. Já temos, minha poça, já temos 3 acórdãos das dívidas ocultas. Portanto, as dívidas ocultas são um tema que vem acompanhando o país desde 2013 a esta parte. A importância destes acórdãos, os 3, sobre as 3 grandes dívidas, no esclarecimento do caso das dívidas ocultas, acima de tudo também na expectativa de responsabilização, porque o Estado está a pagar uma fatura de um serviço que de fato ele não está a ser realizado. Qual é o papel destes acórdãos? O juiz Paulino coloca aqui espiritual, serve de amparo, mas queria ouvir a sua opinião. Qual é o papel que estes acórdãos têm para ajudar a esclarecer, mas também para responsabilizar quem cometeu erros no processo? Eu penso que o principal e o primeiro papel deste acordo, conforme estamos a ver, é de que sim, ainda é possível recorrer aos tribunais em Moçambique, ainda é possível ter decisões justas que respondem sobre a proteção de violação do interesse público, a proteção sobre a violação dos direitos humanos, direitos fundamentais dos cidadãos. No contexto político que vivemos, a problemática que temos do sistema político, há muita desconfiança, há muita interferência do executivo sobre o judiciário e para um caso desta envergadura, um caso muito sensível, com várias nuances, várias individualidades e órgãos que assustam tudo e todos, é uma decisão muito corajosa do Conselho Constitucional, traz aqui, é uma espécie de fada de ar fresco, traz aqui uma certa esperança para o cidadão, no sentido de podemos continuar. Agora, o problema dos acordos também que traz é a sua monitoria, a sua eficácia, a implementação deste acordo, quando não são respeitados. Como é que age o Judiciário? Como é que age o Ministério Público perante um crime desta natureza, o crime de desobediência qualificada por não respeitar decisão do tribunal? Nós temos um órgão que controla a legalidade e que tem a iniciativa da ação penal, que é o Ministério Público. Como é que ela está a agir nesses casos? E também tem um lado pedagógico, os acordos. Nota-se aqui fragilidade também da nossa classe legal. Os profissionais de direito mostram muita deficiência ainda, ou falta de domínio, receio de lidar com este tipo de casos. Repare que não estamos a falar só a nível do Conselho Constitucional, mas a nível do Tribunal Administrativo, que se calhar podia, de per si, quando fez o relatório parecer da Conta Geral do Estado, detectou todas as ilegalidades e não agiu como devia ter agido. Então, há aqui um problema de receio de lidar com estas questões. Temos o processo de crime também, que está com os seus problemas. Então, há aqui sérios problemas de lidar com este tipo de casos. Então, vem-nos ensinar alguma coisa sobre a dimensão de casos desta natureza. Este acordo podia estar melhor fundamentado. Estamos a falar de um conjunto de juízes formados que podiam fazer... Podiam ter desenvolvido mais. Muito mais. Então, são várias nuances, são vários aspectos que podemos aprender, mas fica essa deixa de que ainda é possível confiar nas instituições de justiça. Nas instituições de justiça podem melhorar. Bem, Filomeno, faço a mesma questão. As dívidas ocultas têm sido o tema, tem sido a agenda no país, é um tema de grande preocupação. Temos a Instância Superior de Justiça, o Conselho Constitucional, já deliberou sobre as 3 dívidas, Ematum, MAM e Proíndicos. Daqui para frente, e a importância destes acordos no esclarecimento das dívidas e na responsabilização de quem cometeu erros ao ir buscar este dinheiro.
Bom, eu já tinha dito que os acordos do Conselho Constitucional, de facto, são de cumprimento obrigatório, sem nenhum laivo de dúvida. E, obviamente, que esses acordos foram importantes no sentido da inovação que trouxe. Porque nós acompanhamos o desenvolvimento da jurisprudência do Conselho Constitucional e, em vários momentos, ela tem-se mostrado um bocadinho preso à letra da lei, à letra da Constituição. Confesso que o acórdão foi uma lufada de ar fresco no sentido de não era expectável. Eu, como uma pessoa que gosta da área do direito constitucional, antes deste acórdão, era impossível prever este desfecho, era impossível. Portanto, nós temos que louvar, mas temos que tirar as consequências jurídicas da sua emissão. Nós, cidadãos, os órgãos responsáveis, a Procuradoria-Geral da República, o Ministro, etc, etc. Portanto, todos temos que nos conformar com o acórdão, temos que nos conformar com a validade das decisões dos órgãos judiciais. Isso não depende de nós. É o Estado de Direito que nós queremos construir. E constrói-se dessa forma. Não há outro caminho, não há outra maneira. Se nós não respeitarmos os tribunais, principalmente o Conselho Constitucional, os tribunais superiores, mas não só, todos os tribunais, se nós não respeitarmos os tribunais, não vamos construir o Estado de Direito democrático. Muito obrigado, Filimandro Rodrigues, muito obrigado, João Nhamposa, por terem acedido ao nosso convite e estarem aqui a discutir os acordos